Sejam todos bem-vindos. Então vamos, sem mais delongas, para o início do nosso encontro. Hoje a gente vai continuar falando sobre suicídio. E como nós havíamos combinado na semana passada, a gente ficou de começar com aquele vídeo, lembra? Com aquele vídeo de Haroldo, não sei se todos viram, mas vale a pena rever. Vocês concordam que a gente passe novamente? É um vídeo curto, né? É bom. Eu já assisti, mas é muito bom. É muito bom, né? Então pronto. Há um tempo, eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, né? Em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com a doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas uma mensagem de 25 de abril de 1867, salvo engano, que está no item Minha Missão. É no finalzinho do Obras Póstumas, em que os espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição. É como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E dentre esses sinais, os espíritos começam a dizer o seguinte: revelam, deixam isso muito claro, que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações, e que, no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, palavras dos espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo domínio. E então eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos mesmo antes de morrer. Tamanha incapacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos então esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então eu tenho pensado e tenho chorado, porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atingem a humanidade inteira. E hoje eu sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos: cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenham o hábito da prece, tenham o hábito da água fluidificada, vigiem a sua rotina, o que a sua rotina diz da sua sintonia. Aquilo que você mais faz
durante o tempo, revela suas opções. Então, cuida da sua agenda. Tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. E ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto. Como nos diz o doutor Bezerra. Fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, é o nosso apelo, cuidar da integridade psíquica. A partir daí, os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. A gente ficou de comentar um pouquinho sobre esse vídeo, né, que ele é muito marcante, como o Paty lembrou lá no grupo, né, Haroldo chega a falar, pedir pelo amor de Deus, para a gente cuidar da nossa saúde mental. Haroldo, naquele vídeo, ele vem falar assim, agora eu estou entendendo por que Joana fez uma série psicológica, por que ela fez tantos livros falando da nossa realidade psíquica? Porque lá, você vê, desde lá naquele escrito Obras Póstumas, nesse livro de Kardec, ele fala como que os eventos se sucederiam e os suicídios se multiplicariam, e a impressão que eu tenho é que nós estamos mergulhados em uma psicosfera muito adoecida. E se a gente não tomar conta, a gente sintoniza com o pessimismo, com a desesperança, com todos esses sentimentos e emoções que vão puxar a gente para baixo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala em uma das mensagens, né, que fala sobre pensamento, ele fala que nós somos a soma de muitos. Você aqui reflete o pensamento de muitos, encarnados e desencarnados. Se a gente pudesse enxergar os pensamentos e a psicosfera, acho que a gente ficaria assim, ó, desviando para não bater neles. Então, na verdade, nós vivemos em plena associação mental com outras criaturas encarnadas e desencarnadas. E numa hora grave como essa, em que a gente vê tanta doença, tantas notícias desesperadoras, em que a gente vê tantos comportamentos perturbadores. Hoje eu falei assim com o Cris, eu falei, misericórdia, a gente não consegue abrir a internet para ver uma notícia que não seja perturbadora, porque tudo assim, eu fico vendo as coisas que eu recebo, os meus comentários são, meu Deus, Jesus amado, misericórdia. Eu falo, gente, tudo acaba nos chocando, porque são coisas muito fortes. E se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente entra nessa vibração e daqui a pouco a gente
quando menos perceber, se afundou na lama também. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o vídeo. Querem, não? Reldson? Eu quero falar, não diretamente pelo vídeo. Quando a Haroldo disse que ia chegar de tal maneira que os espíritos que não ia passar na transição, ia se jogar de tal maneira, eu vejo isso hoje, como você acabou de colocar aí, a mídia, por um todo. Não estou falando de A e B ou C, não, mas a mídia por completo, acesso à internet, acesso à televisão, acesso à rádio, acesso a tudo hoje em dia que nós temos hoje acesso. Hoje em dia, eles se ganham mais com vou colocar entre aspas, com a desgraça do próximo. Se eles dão uma notícia ruim, aquilo já é do nosso próprio ser, aumenta a audiência, porque nós somos curiosos ainda. Nós ainda somos ainda aquele povo egoísta que quer ficar olhando o que o outro está passando, mas não quer ajudar. Então, assim, quando você disse, me chamou a atenção, porque há um tempo atrás alguém me chamou a atenção, porque eu assistia um programa no SBT que se chamava Se Liga Bocão. Passava muita coisa ruim. E aí eu vim em casa almoçar só para poder assistir aquilo. Aí um dia, quando eu sentei para almoçar, a pessoa sentou do meu lado e disse assim: como é que você quer A se pessoa ou melhorar? o espírito? A pessoa encarnada? Desencarnada. Ah, tá. Para mim é a mesma. Aí sentou e disse assim: como é que você quer se melhorar se você mesmo está se contaminando? E aí eu não entendi o porquê aquele contaminar. Porque para mim aquilo é uma tela na televisão. Eu tinha isso em mente e caí na besteira de perguntar. Aí foi quando você falou sobre os pensamentos, que disse que os nossos pensamentos sintonizam com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos, no ambiente que nós estamos frequentando. Se você está em sua casa e foi o que ela me disse assim, está em sua casa, você está ligando um aparelho de televisão para poder ver algo e você coloca uma coisa ruim, o seu pensamento automaticamente, sendo médio ou não, vai interligar com a sintonia de quem está por próximo. Então, como nossa atmosfera ainda estamos ainda naquele patamar das energias ainda vibratória um pouco baixa, não elevada, então o que nós temos, como o Haroldo disse, o que nós temos mais ainda é sobre isso. Eles chega bastante próximo e aí, pronto, a pessoa não se corrige o que vê, não se corrige o que lê, começa a postar coisa na internet que ela não sabe nem de onde é que veio, não sabe quantas pessoas pegou aquilo ali, passou pelaquela pessoa para poder estar dando, como é que eu posso te dizer, um palpite, né? Na verdade, não, um palpite é uma crítica que o povo critica mesmo. Então, assim, é isso que acontece hoje em dia. A mente a pessoa já tem aquele miasmo e ainda começa a escutar, começa a ver daqui, acaba. Hoje nós vemos muito desespero acontece quando mostra uma situação ruim. Hoje nós vivemos isso hoje dentro do nosso próprio grupo. Quando for ditar alguma coisa lá, se todo mundo, né? Era só para isso. Obrigada, querido. A Drisa levantou a mãozinha? Oi, gente. Hoje eu tô tão cansada. Desculpa. Mas assim, Tinho lembrou uma coisa muito, muito, muito importante, que é a responsabilidade de influência que nós temos perante o outro. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, principalmente com as redes sociais, o que a gente publica, o que a gente divulga, o que a gente transmite nos grupos, né? É muito importante isso.
Eu mesma, às vezes, grupo de família, alguma coisa, eu tenho uma prima mesmo que adora colocar coisa de assalto, tiroteio. Ela mora numa cidade muito violenta. Eu nem olho, eu nem abro. Eu falei, gente, para que expor isso? Sabe? Porque, assim, são coisas que, infelizmente, vai deprimir, pode deprimir uma pessoa que já não está bem, que, como o Tinho falou, não está com a vibração legal, vendo uma coisa dessa, o que que pode acontecer? Que influência, de repente, eu posso estar exercendo no outro, porque não existe só influência de encarnado para encarnado também tem muita, né? Então a gente Sem tem que ter dúvida, muita responsabilidade, muito cuidado com isso, verdade. né? Com o que a gente vê e com o que a gente transmite. Eu aqui em casa mesmo, eu parei de ver esse negócio de novela, eu parei, os meninos aqui também, graças a Deus, meu filho caçula tem 11 anos, mas adora ver desenho, aqueles desenhozinhos bobos, sabe? E eu adoro, e eu assisto, aí tem hora que o mais velho fica, nós três aqui, parecendo três crianças, assistindo o desenho, que eu falei, gente, é uma coisa tão assim, a gente tem que procurar trazer paz para nós dentro do nosso lar, trazer harmonia para dentro do nosso lar. Então a gente tem que realmente, como o Tinho falou perfeitamente, essa questão de ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente transmite, com o que a gente divulga, né, com as nossas palavras também, que pode influenciar o outro de uma forma, às vezes, muitas vezes, bastante negativa. Tudo isso é alimento, né? Alimento não é só a Exato, comida que a gente coloca dentro do corpo, é o que a gente verdade. consome, o que nosso espírito consome, né? E aí a gente ter essa percepção de identificar para que a gente não se aprofunde nesses estados emocionais que nos perturbam. Começa assim, tipo uma sequência de dominó, aí vai puf, 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 quando vê, já caiu tudo. A gente ter viva a nossa fé, a nossa confiança na providência, tomar as nossas precauções e saber que a gente também é assistido pela espiritualidade. Que se acontecer determinada coisa em nossa vida, não vai ter sido também por acaso. E a gente sempre tem condição de superar as dificuldades que aparecem na nossa vida, porque Deus não coloca fardo pesado em ombro leve. Então, se a situação de desafio apareceu, a gente tem que ter confiança e fé na espiritualidade que a gente vai conseguir superar. Porque muitos dos nossos irmãos que estão envolvidos em ideação suicida acabaram se perdendo nesse estado mórbido, porque em algum lugar ficou essa confiança perdida. E aí você se vê no momento em que acha que não há alternativa. Mas sempre há alternativa. Então, aqui a gente trouxe aqui duas perguntinhas do Livro dos Espíritos, né? Tem uma sequência de perguntas do Livro dos Espíritos, mas nós separamos só duas. 944. O homem tem o direito de dispor de sua vida? De desistir de sua vida? De abrir mão da sua vida? Não. Foi o que os espíritos superiores responderam a Kardec. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio voluntário. Voluntário é o que eu faço por minha própria vontade. E aí nós trouxemos outra pergunta, que é a letra A. Aqui é a 944 acima e agora a 944A. O suicídio é sempre voluntário? Ou seja, o suicídio é sempre por sua vontade? Aí os espíritos trazem uma resposta que ela é muito importante para nós, trabalhadores, e para que nós possamos levar também consolo para as pessoas que nos procuram. O suicídio é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, aqui ele usou a palavra louco, eles usaram essa terminologia louco, até porque a gente sabe que com o tempo, com o avanço, né, da medicina, de tudo, a gente acaba nomeando de outra forma. Então, a gente aqui tem uma palavra que pode nos soar um tanto forte, um tanto pejorativa, né? Mas vamos entender assim,
uma pessoa que está passando por transtornos que alteram essa percepção da realidade, que alteram o entendimento dele e até como ele processa os acontecimentos de sua vida, não sabe o que faz. E a gente viu desde semana passada que a grande parte dos suicídios acaba sendo cometida por pessoas com algum tipo de transtorno mental. E por que eu falei que isso aqui pode trazer consolo? Porque muitas vezes as famílias nos procuram. Meu filho estava num estado lastimável de depressão. Meu filho estava irreconhecível, vamos dizer assim. E ele tinha uma doença, e meu filho se suicidou. E essas pessoas costumam ouvir coisas muito duras. Se for pesquisar na internet, até mesmo em vídeos de instituições religiosas, elas vão ouvir coisas que podem machucar muito o coração. De uma mãe, de um pai, de uma esposa. Então, quando a gente recebe essa resposta, o louco que se mata não sabe o que faz. Deus leva em conta a intenção e o grau de entendimento da criatura sobre o que ela está fazendo. Deus, nosso Criador, a força motora do universo, sabe do nosso grau de entendimento. Ele sabe o grau de entendimento de uma pessoa, de um filho seu, mergulhado num estado de desespero, transtornado psicologicamente, que comete um ato extremo. Então, aqui, para mim, uma das perguntas que mais podem trazer consolo é essa 944A. O suicídio é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Você quer falar, mãe? Quero. Primeiro, existe um preconceito muito grande e as famílias procuram, às vezes, até esconder essa questão do suicídio. Antes, a igreja, ela nem celebrava missa de 7º dia para um suicida. A semana passada, Helton lembrou um fato aqui, e acho que Divaldo já tinha falado, em relação ao obsessor que ele tinha, e na época que ele era jovem, quando ele morava, ele estava dividindo o quarto com Nilson, ele teve uma crise, saiu de madrugada e foi em direção ao mar, e ele não sabia nadar. Então o espírito levou ele, só que Nilson percebeu que ele saiu e correu atrás. Quando chegou, Divaldo já estava entrando dentro d'água. E nesse momento, o que o espírito faz? Ele cai fora, que é para a pessoa ver o que ela vai fazer. Então, ele seduz, vamos dizer assim, envolve. Ele atordoa tanto a pessoa e depois ele afasta até que a pessoa tenha consciência de que o ato foi dela e não que ela seja considerada como um louco, né? E essa expressão, o louco, hoje a gente fala os depressivos, né? Mas na época em que foi feito esse livro aí não se usava essa expressão. Essas pessoas eram tidas como loucas. Então, isso realmente é um consolo assim, tremendo de saber que nem todo mundo que se suicida, ele cometeu um suicídio voluntário. Na maioria, vamos dizer assim, a maioria das vezes são pessoas que estavam em um estado de transtorno mesmo, né? E não tinha a consciência do que estava fazendo. E isso realmente, Lone, pode consolar uma família de saber que o seu filho não vai ser desamparado. Porque outras religiões veem dessa forma. É isso. Pronto. Obrigada, amiga. Então, aqui, só para pontuar, porque a gente não falou na semana passada, os tipos de suicídio. O suicídio pode ser qualificado como direto ou intencional e indireto. O suicídio intencional resulta de um ato consciente. Há o planejamento da morte, às vezes com detalhes. E o suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. Então, aqui, o suicídio direto, muitas vezes, ele
ele é cometido, vamos dizer assim, de um golpe só. Então, eu planejo, a gente viu na semana passada, né, que a gente tem a fase do pensamento, do planejamento, da preparação e da execução. A gente pode ter tudo isso aqui para que o resultado morte aconteça ali em um episódio específico. Vai ser naquele dia que eu vou consumar. E o suicídio indireto, muitos fazem e não têm consciência. Então, comportamentos viciosos, hábitos viciosos. Aí a gente volta para do que você se alimenta, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a gente pode se intoxicar de emoções e daqui a pouco se dizer surpreendido por um câncer, por uma úlcera, que podem ter resultado de emoções alimentadas de uma forma muito, com muito vigor, de tal forma que afetou o funcionamento do nosso organismo. Então, o suicídio indireto pode surpreender muitas pessoas e muitos espíritas, como surpreendeu o André Luiz quando ele chega no outro plano da vida, em condições de ser esclarecido, e aí falam para ele, você chegou pela porta do suicídio. Suicídio, eu não. Suicídio, sim. Você se matou de pouco em pouco, você tomou pequenas doses do seu veneno, até que chegou um dia que seu corpo não aguentou. Se você não tivesse feito isso, você teria mais energia vital, seus órgãos estariam em melhores condições. Então, isso aqui é importante também, para que a gente esclareça as pessoas e para que a gente, trabalhador, também tenha essa consciência de que o suicídio não é só quando é cometido de forma direta. Aí aqui, eu queria só ler rapidinho, eu peguei um trecho do livro Obras Póstumas, que foi o que Haroldo comentou naquele vídeo que nós assistimos no início. Ele fala desse momento de mudança, vamos dizer assim, da população da Terra e da preparação dessa destinação da Terra. E fala de alguns sinais do que vai acontecer. Eu queria só pegar um trecho para que a gente pudesse ler exatamente as palavras que estão escritas lá. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que descobrireis. Não sentis como que não sentis que como vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções espantosas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que, a frase que ele usou lá no vídeo, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, os sinais mais evidentes que nós vamos perceber são esses. Olha ao seu redor. Olha as pessoas ao seu redor. Olha o comportamento das pessoas. Olha a loucura se multiplicando, o pessimismo. Olha o adoecimento psíquico da população. Esse é o verdadeiro sinal. E nós estamos sendo avisados. Nós estamos de posse de um conhecimento muito precioso.
E o que que a gente vai fazer com esse conhecimento, né? Aumentar o pessimismo ou levar esclarecimento, levar consolação, levar esperança? Aí aqui eu vou entrar numa parte mais prática, tá? Então, pessoal, como conversar? A gente tentou trazer algumas coisas que possam nos ajudar na hora de um diálogo, né? Prepare um ambiente calmo, seja virtual, seja presencial. E aqui eu me lembro de uma observação até que o Wesley fez, quando a gente estava falando sobre, eu não lembro em qual reunião foi, sobre atendimento e diálogo, né? Que ele falou que ele tinha posicionado o computador e atrás tinha uma estante cheia de coisas, né? E aí depois ele ficou pensando, poxa, eu acho que aqui vai estar assim esse ambiente está meio tumultuado para o diálogo, né? Aí ele reposicionou, você vê até isso. Ó que sensibilidade, né? Reposicionou para que ele ficasse num lugar em que atrás não tivesse tanta informação, vamos dizer assim, né? Para que a pessoa olhe e ela não... Para que até o ambiente seja inspirador, vamos dizer assim, né? Então, o ambiente virtual também pode ser acolhedor, pode ser passar para você uma ideia de organização, pode passar para você uma ideia de ordem das coisas no seu devido lugar, pode passar para você uma ideia de que aquele ambiente é tranquilo. Então, preparar o ambiente é importante. Presencialmente também, quando a gente voltar e tiver nos nossos diálogos, se a gente puder ter um lugar limpo, né? Um lugar arrumado. Não estou falando de luxo, nada disso, né? Com a temperatura agradável, Wesley, abrir as janelas, aquele lugar tem que ser um ambiente favorável. Se você disser a coisa errada, não entre em pânico, não seja duro demais consigo mesmo. Nós também estamos aprendendo. Para isso que a gente está fazendo essa iniciativa de estudar toda semana. Ninguém aqui é senhor da verdade. Inclusive, nenhum profissional tem, um psiquiatra, um psicólogo, tem essa segurança de que ele nunca vai errar. De que ele não vai se arrepender de uma coisa que ele falou, que poderia ter falado diferente. Então, a gente, falei uma coisa errada, não se desespere, né? Não entre em pânico, não seja duro demais com você, porque às vezes a gente acaba sendo assim, meu Deus, aí eu vou me martirizar porque eu falei uma coisa que depois eu avaliei que eu não deveria ter falado. Dê sua atenção total à outra pessoa e seja paciente. Podem ser necessárias várias tentativas até que a pessoa esteja pronta para se abrir. E a gente vê isso no AE. Por quê? Tem gente que chega, ele está te conhecendo, ele está avaliando se pode confiar, ele está avaliando se o que você fala realmente é relevante, ele está avaliando se você realmente vai ter condição de ajudar, então pode ser que você converse, ele já tenha falado isso com algum outro trabalhador, mas ainda não falou com você. Não pressione aquela pessoa, seja paciente, para que ele fale quando ele tiver condição e confiança de falar com você. Use perguntas abertas. Tudo que a gente pesquisou nos leva para esse caminho, para a gente ser aberto. Use perguntas abertas que precisam de respostas que sejam mais do que um sim ou não. Não tenha medo de perguntar abertamente. Ah, porque se eu estiver perguntando, eu vou incentivar a pessoa. Não, não é sua pergunta que vai incentivar a pessoa. Mas a sua pergunta pode fazer com que aquilo que é o pior possa ser evitado. A gente ter coragem de falar com sensibilidade, com respeito, sem julgamento, mas falar de uma forma aberta. Pergunte como a pessoa está... Eu adorei isso aqui, gente, quando eu vi. Pergunte como a pessoa está se sentindo hoje. O que a gente tem é o hoje. Eu não estou querendo saber aqui agora dos seus planos para o futuro. Eu estou querendo saber o seguinte, vamos viver um dia de cada vez. Como você está se sentindo hoje? Luquinhas vai precisar sair, né, meu amigo? Pode ir. Como você está se sentindo hoje? Isso aqui é uma boa abordagem. E vamos viver um dia de cada vez, né?
Tem mais, viu? Alguém levantou a mão aí, né? Eu só vou terminar de ler e você fala, tá bom, amigo? Wesley. Não sinta que precisa preencher todos os silêncios com conselhos e com palavras e com palavras. Às vezes a pessoa está tomando coragem para falar e precisa de um tempo. Parece que a gente, durante o diálogo, tem sempre... eu achei muito interessante isso. Não pode ficar um minuto assim... Aqui, ó. A gente tem que preencher o silêncio com palavras? Não necessariamente. A pessoa pode falar, pode estar se recompondo, pode pegar um fôlego, ela pode falar e parar e se recompor. Tenha paciência, deixa ela falar. Porque pode ser que ela esteja criando coragem. E se a gente fica ali interrompendo, ou pressionando para falar, ou querendo preencher aquele tempo, preencher aquele espaço com palavras e palavras e palavras, a gente pode, sem querer, acabar cortando uma oportunidade em que ela estava se preparando para falar. Não interrompa ou ofereça uma solução para todos os problemas, é importante ouvir. Então ela fala, porque minha vida financeira está assim. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Porque minha vida afetiva está... e por que você não tenta isso? Você já fez aquilo? Já fez terapia de casal? Já fez não sei o quê? Calma. Tem hora que a gente precisa ouvir para depois a gente fazer alguma abordagem, fazer alguma intervenção. Não necessariamente nós teremos respostas para todas as questões que a pessoa vai trazer. Tem hora que ela precisa, acho que o termo que vocês usam aí, né, Lu? É fazer a catarse. Catarse. Pronto. Isso. Ó. Às vezes só no falar, ela já encontra a resposta, porque ela tá ouvindo aquilo, né? Perfeito. Eu já senti isso quando eu fiz terapia. Você fala, daqui a pouco parece que você tem um estado. Insight. Isso. E saiu tudo de sua própria cabeça. Então, não interrompa ou ofereça uma solução para todos os problemas. É importante ouvir também. Não empurre suas próprias ideias, tentando adivinhar ou expressar com as suas palavras o que a pessoa deve estar sentindo. O que é isso? É fruto da nossa ansiedade. Eu não deixo você concluir seu raciocínio. Então, você fala assim, hoje eu estava ali, assim, me sentindo meio... Aí a pessoa fala, ansiosa? Triste? Você quer? É muito agoniante isso. Não, calma, eu estava me sentindo vazio, eu estava me sentindo... Sabe? Deixa a pessoa processar ali e falar para você. Não coloque palavras na boca dela, não tente traduzir tudo que ela está falando com as suas palavras. Não empurre as suas ideias. E não fica tentando adivinhar, é terrível isso. É nossa ansiedade que não deixa a outra criatura falar. Verifique se a pessoa sabe onde e como obter ajuda profissional. Isso é importante. Nós já passamos aqui alguns contatos, passamos o CVV, contatos de assistência psicológica, presencial e online, gratuita para quem não tem condição de arcar. Então, você sabe onde procurar ajuda? Você sabe que você tem condição de fazer uma terapia? Eu não tenho dinheiro para pagar. Sim, mas você tem condição de fazer gratuitamente. Mostrar que existem formas dela ser assistida por profissionais, por outras pessoas, ser cercada de outros cuidados que podem favorecer essa melhora. Lembrar sempre, gente, indique o CVV, caso seja necessário, que é o Centro de Valorização da Vida. Nós já falamos sobre isso, que eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Aqui tá a fonte. O Wesley pediu para falar, não foi? Foi. Até anotei para não esquecer. Aquele primeiro comentário que você fez sobre a gente, né, cometer um erro na fala. Sim. E às vezes acontece isso, você comete um erro e ao invés de você ficar quieto, que às vezes a pessoa nem notou aquilo ali, você vai e valoriza, você maximiza aquilo ali. Me desculpe, não queria ter dito isso, eu sei que isso vai machucar você deve estar pensando naquela situação que aconteceu. Você vai e piora a situação, né? Então, às vezes é melhor fingir que não falou nada, às vezes a pessoa até ouviu, mas também finge que não aconteceu nada, e vai passando, porque às vezes se você for comentar sobre aquilo, piora a situação. Verdade. Aquilo que você falou também de criar confiança, né?
Eu lembrei de um participante nosso lá no AE, presencial, e quando a gente leu a ficha dele, ele dizia lá que ele tinha tantos problemas, que ele não queria nem falar sobre isso. A gente ficou assustado. Falei, poxa, na primeira entrevista ele não quis falar sobre nada, então a gente ficou preocupado. Ele está com muito problema, bora conversar com ele. Falou assim, não, mas se ele não quis falar com uma pessoa ali há uma semana atrás, vai falar com a gente agora, vamos deixar ele aqui no grupo, deixar ele criar confiança, ficar mais à vontade, e depois de um mês a gente chama ele para conversar. A gente vai prestar atenção nele, né, se ele está bem, se não está. E aí, para minha agradável surpresa, né, que eu estava há pouco tempo no AE de adultos, eu que fui escalado para conversar com ele um mês depois, mais ou menos, que ele estava lá, e ele narrou que estava muito bem, e aí foi dizer que todos os problemas que ele teve e todas as soluções que aconteceram nesse tempo que ele estava lá no AE. É muito gratificante para a gente ouvir, né? Mas ele criou essa confiança tão grande que tempo depois ele foi mudar de negócio e ainda foi me consultar o que eu achava e tudo mais. Mas isso é muito importante, realmente, criar esse vínculo, essa confiança com o participante. E a questão do ouvir, agora não lembro mais, porque eu botei o comentário, mas não lembro o que eu ia falar. E por último, aí eu tenho agonia com esse pessoal que tenta completar o que o outro vai falar. A pessoa está lá, eu queria falar, a pessoa vai e interrompe. Deixa a pessoa falar, pelo amor de Deus. Tem gente que tem, acho que uma ansiedade, eu não sei o que é. Quer completar e quer adivinhar, às vezes, que a pessoa vai falar. Isso me dá uma agonia. Eu já vejo muito isso entre nós, alguns colegas nossos. Eu fico, deixa o participante falar, pelo amor de Deus. Deixa a palestrante falar, a oradora falar, e as pessoas ficam querendo complementar. Depois eu lembro o que foi que eu falei de ouvir aqui, que não estou lembrando mais. Era só tudo isso. Obrigada, querido. Foi ótimo. Patinha, levanta a mão. Anota, Vezinho, pra você não esquecer, meu filho. Anotei aqui, mas não estou lembrando o que eu falei. A idade vai chegando. Ó, Lore, você fazer uma avaliação desse povo que está fazendo atendimento para Verdade. Tá difícil, viu? Olha, vou falar para vocês que pra gente, para mim e Rose, no caso, que a gente faz um atendimento online, tem sido uma experiência muito valiosa. Essa questão da gente tratar com muito cuidado, né? Rose é uma parceira excelente, ela é muito cuidadosa. E aí, assim, a gente faz a prece sempre no começo, né? Quando a gente vai começar, a gente recebe a pessoa, se apresenta, e aí antes de começar qualquer diálogo, a gente faz a prece. E eu faço mais ou menos daquele estilo lá que você viu. Eu boto uma musiquinha e tento acalmar e a gente fazer uma oração assim cuidadosa. E todas as vezes que eu fiz a oração, as pessoas, assim que terminou a oração, que a gente começou o diálogo devagarzinho, como você está, né? Se você conhece o Espiritismo, como a pessoa a pessoa se sente mais confortável em começar até a dialogar, porque é difícil mesmo dizer certas coisas. Você às vezes não tem palavras para expressar o que você sente. Inclusive a última terça agora que a gente conversou com uma colega nossa aqui do trabalho, ela falou, como outras duas pessoas falaram, ela falou que depois da prece ela ficou mais tranquila até para dialogar, porque ela chegou tão angustiada com as coisas que ela estava vivenciando, que ela falou que ela não sabia nem o que ia falar para a gente. Né? Ela falou assim, então assim, como a prece é importante que todos nós possamos fazer em qualquer momento da nossa vida, até em casa, com os amigos, a pessoa te ligou, está com problema, antes de conversar sobre o problema, pede um minuto para essa pessoa, faz nem que seja um Pai Nosso. Um minutinho só, deixa eu fazer uma oração aqui de 30 segundos, porque isso acalma a pessoa, sabe? É importantíssimo que nós tenhamos esse cuidado de clamar a Deus a presença do Filho dele entre nós, até para que nós todos tenhamos também essa tranquilidade para lidar com uma situação que nós não sabemos qual é. Muitas vezes nos assustamos, porque são verdades, às vezes, dolorosas demais, até para a gente ouvir. Imagina para quem vai falar. Então, esse cuidado com o que o outro vai dizer, realmente esse cuidado de não atropelar a fala, de deixar a pessoa dizer, ou se ela não quiser dizer, que a gente faça uma prece juntos. Tinha uma das pessoas que a gente fez uma entrevista, ela é super gente boa, que é uma questão que eu senti falta depois, Laura, porque a pessoa ela estava com sintoma de Covid e ia fazer o teste, mas estava isolada no quarto e estava acompanhando até o evangelho para poder ver se fica melhor, porque ela estava muito assustada.
tem uma filha pequena. E aí, durante a prece, ela falou que ela se acalmou, porque ela estava muito assustada. Eu não sei se ela, é isso que eu senti falta desse acompanhamento, de saber se ela está bem, se teve, como é que foi a situação dela, não sei como é que se desenrolou a situação dela depois com relação a isso, mas ela estava tão assustada e com tanto medo, e com medo da gente nem querer falar com ela. Ela falou assim, nossa, eu vou falar com você, vocês vão ficar até assim, vai querer falar o quê comigo? Ninguém aqui é enfermeiro? Aí eu, não, calma, não é assim, a gente não está para resolver o problema diretamente, né, efetivamente, mas nós estamos para poder tentar juntos dividir e entrar em uma situação pelo menos mais equilibrada, mais confortável. E foi aí que ela foi conversando. E outra situação que é muito difícil para essas pessoas, sobretudo quando elas têm um problema grave com elas e ainda ter criança em casa. Elas não sabem lidar com a situação do problema adulto, mais a educação infantil. Então, para a gente lidar com isso, a gente tem que ter, meus amigos, Jesus numa mão, os anjos na outra, a galera na frente, todo mundo do nosso lado, porque nós não temos uma estrutura equilibrada o suficiente para saber o que dizer. Então, só peço que nós todos tenhamos a sensibilidade de orar no começo e, se for necessário, no final da entrevista, antes de voltar para a sala do Evangelho, porque tem gente que precisa muito, depois que fala, fica até emotivo demais. Então, para acalmar, só as palavras de Jesus mesmo. Só isso. Perfeito, Paty. A gente colocou como recomendação que todos façam uma prece antes de começar as entrevistas. Eu até mando, assim, lembretes para as duplas. E aí, essa sua observação de fazer no final, eu achei interessante também, porque eu já percebi pessoas que entram na sala depois da entrevista, e eu vejo aqui, fico vendo a câmera aberta, gente limpando as lágrimas, porque já volta muito tocado, né? E aí você pode terminar o diálogo e aí avaliar ali e fazer uma prece para que a pessoa também consiga se recompor, né? E retornar. Gostei. O Wesley quer falar? Estamos caminhando para o final já. Você quer falar? Que eu acabei lembrando, Helder está na fila também, mas eu voltei para o final da fila, mas já que você falou... É que eu não vejo... Eu lembrei do ouvir. Eu falei, de ouvir, eu aprendi muito Paty, seu microfone está aberto. Eu aprendi muito no trabalho mediúnico, que às vezes a gente recebe, né, um irmãozinho nosso que está com problemas, e ele começa a falar, e as primeiras falas dele a gente já começa, já sei, você tem que fazer isso, e às vezes não é aquilo, se você deixar ele falar, a primeira impressão que a gente tem não é o problema dele. Às vezes o problema dele é lá atrás, que ele não quis revelar, ele fala de outra coisa que está ali na frente, bota tipo uma fumaça, e o problema real está lá atrás. Então, se a gente tem paciência de ouvir, né, tanto o participante encarnado como desencarnado, até lá no final, para a gente realmente descobrir qual o real problema dele. Eu aprendi isso no trabalho mediúnico. Em relação à prece, eu queria fazer aqui um depoimento sobre Patrícia Carrilho. Logo que a gente se conheceu, eu estava passando um momento muito difícil, uma vez desabafei com ela pelas redes sociais, e ela falou assim, amigo, daqui a tal hora, vamos orar nós dois juntos? Falei, bora, amigo, vamos orar juntos para você melhorar, bora. Aí eu vou desligar aqui o WhatsApp e a gente vai orar, beleza. Aí eu desliguei tudo, fiz uma oraçãozinha de 5 minutos, fui dormir. No outro dia ela me perguntou, né, e aí, você se sentiu melhor, sentiu bem? Eu falei, senti. Como é que foi a oração? Eu falei, foi boa, tranquila, pois é, né. Aí, em resumo da história, ela ficou 1 hora orando por mim, eu só orei 5 minutos, fui dormir, e ela estava lá orando por mim, e eu nem sabia que ia ter essa oração toda, né. Gente, nosso tempo já foi, viu? Então não vamos concluir aqui. Eu queria deixar uma coisa para a gente pensar para a semana que vem e a gente falar mais um pouco sobre suicídio. Eu estou impressionada como esse negócio está rendendo, viu? E queria ver se a gente conclui. Eu vou deixar uma pergunta aqui, porque é uma coisa que me inquieta muito e eu gostaria de compartilhar com vocês para ver se a gente consegue construir um raciocínio juntos. E a gente poderia falar sobre suicídio em crianças e adolescentes na semana que vem. Então, eu queria pedir para vocês pensarem nisso aqui. Como abordar o assunto com o religioso espírita que, consciente da imortalidade da alma, tem recorrente ideação suicida? Por quê? Tarefa para casa. Porque eu não sei a resposta disso aqui.
Eu estou tentando construir. A gente pensa muito assim, como conduzir o diálogo com a pessoa que fala, eu quero me matar porque eu quero acabar com o problema e eu vou morrer, acabou. Aí você tem como levar a conversa para o lado de cá. Você pode falar de imortalidade da alma, você pode falar que, na verdade, quando o corpo morre, o espírito sobrevive, que a gente continua no plano espiritual. Tem várias coisas que você pode falar. Mas a nossa questão aqui para a gente pensar ao longo da semana é: e com aquela pessoa que sabe tudo sobre esse assunto? E com aquela pessoa que fala, eu sou espírita, eu venho há tantos anos, eu já fui trabalhador ou eu sou trabalhador, mas a minha dor é tão grande que eu prefiro assumir o risco de morrer para não viver mais o problema que eu vivo hoje do que continuar. Eu estou falando isso porque esse problema já chegou para a gente, não chegou no AE, mas chegou por outra forma, né? Como eu falei, a gente sempre faz atendimento, a gente pode fazer atendimento fraterno, não é só quando você está na sala do AE, entendeu? Você pode fazer atendimento fraterno na sua casa, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer na sua família. Então, se você tem uma pessoa, se uma pessoa chega aqui para mim, um trabalhador espírita, e fala, rapaz, eu não tenho mais vontade de viver, eu não quero viver. E a minha dor está tão intensa que se eu pudesse, eu tomaria alguma coisa para que as pessoas não percebessem que eu me matei, mas que alguma coisa que fosse letal para mim, para que isso que eu vivo hoje pudesse acabar. O que você falaria para essa pessoa? Porque essas pessoas estão aí. Não é porque eu sou espírita que eu nunca vou pensar tais coisas. Como a gente viu na semana passada, a cada 100 pessoas, 17 pensam em acabar com a própria vida. 17, isso é muito alto. Então eu queria que a gente pudesse pensar isso aqui, para a gente conversar na semana que vem e falar sobre o suicídio em crianças e adolescentes. Aí depois da semana que vem a gente dá uma pausa e retoma no ano que vem. A outra pergunta que eu tinha para fazer, a gente já conversou, que existe alguma forma de levar consolação ao familiar de um suicida? A gente já falou. E aqui, só termino com essa frase e a gente conclui por hoje, tá bom? Do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ele nos diz assim, ó, tenhamos confiança na potência diretora do universo. Só Deus tem a noção exata dessa cadência ritmada, dessa alternância necessária da vida e da morte, da noite e do dia, da alegria e da dor. Deixemos a Ele, então, o cuidado de fixar a hora da nossa partida e atendamo-la, sem desejá-la nem temê-la. Então, deixemos a Deus o cuidado de fixar a hora da nossa partida. E vamos atender a hora da nossa partida, mas sem desejar e também sem ter medo dela. Então, eu agradeço a cada um de vocês pela presença, pela atenção, e vamos ver como que a gente pode qualificar o nosso diálogo para falar com pessoas que já sabem sobre a imortalidade da alma, mas que mesmo assim estão atormentadas e inclusive se sentem culpadas por desejarem a morte. Mas como disse Leon Denis, vamos atender a hora da nossa morte, mas não vamos desejar morrer. E também não vamos ter medo de morrer. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente concluir. Amoroso Mestre amigo, nós agradecemos profundamente por esses momentos em família, em que temos a oportunidade de refletir sobre as suas lições de amor e sobre os nossos problemas da atualidade, que tanto afligem a alma de muitos dos nossos irmãos, que estão sem alento, sem esperança e sem fé. Que nós possamos ser os teus servidores, que possamos trabalhar com compromisso, com alegria, com entusiasmo, e que a cada dia o nosso coração possa
ser preenchido pela convicção de que somos seres espirituais, de que estamos aqui de passagem, de que não há problema que não tenha solução e que todo mal passa. Acenda em nós, Senhor, a chama da esperança e que tenhamos sempre e sempre a alegria no serviço dedicado a Ti. Rogamos ao Senhor por cada um de nós, por todos os Teus filhos, especialmente pelos doentes. Pedimos também, Senhor, por todos os trabalhadores do Antônio Cruz, que sejamos sempre aprendizes da Tua mensagem de amor. E, em especial, hoje, pedimos pelos nossos amigos que se encontram doentes. Que a Tua paz seja a nossa paz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.